Olá, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast no JWCast. É um prazer estar falando sobre educação, empreendedorismo e hoje nós vamos falar bastante sobre tecnologia, inovação, logística, empresa digital. Estou aqui com o Bruno Gregório, que menino prodígio, lá nos seus 13 anos de idade, começou a empreender e com certeza você vai aprender bastante com a história de vida dele. E aí, Bruno, eu começaria com a pergunta, o que nesses mais de 20 anos levou você a empreender? O que foram os principais ensinamentos? E às vezes a gente aprende, inclusive, com os erros, né? E aí, o que você poderia falar para os nossos ouvintes desse processo de aprendizado, lá começando aos 13 anos a empreender aqui no Brasil? Bom, primeiramente, obrigado, JW, né, e todos os clientes, ouvintes aí, né, a oportunidade de nós estamos aqui para poder falar um pouco mais, né, contar um pouco mais de tecnologia, inovação, logística, inteligência artificial. Então, tem bastante assuntos para a gente poder conversar, né? E nessa pergunta, eu começo a lembrar, né, de fato ali, qual que foi a referência, né? Por que eu comecei a empreender? E tudo tem uma história, né? Então, eu tinha ali referências, pessoas que me inspirava, né, a criar, a desenvolver, a entender esse mundo de tecnologia. E essa pessoa me impulsionou a querer buscar mais conteúdo, buscar mais, né, sobre essa questão. E o empreendedorismo, ele veio por conta de sonhos. Não, olha, eu desejo chegar lá, eu desejo comprar, eu desejo adquirir isso, né? E a forma que eu aprendi desde cedo foi trabalhar, né? Foi correr atrás. E eu tive oportunidades, né, de empreender desde cedo, e isso na área de tecnologia. Então, eu sou dos primórdios, né? Quando a gente começava ali com a internet discada, aprendendo a desenvolver sites, sistemas. Na época, né, tudo, você tinha que executar tudo. Então, isso foi um aprendizado que, ao decorrer do tempo, começou a surgir oportunidades para mim poder desenvolver sistemas para outras empresas. E, com isso, me despertou. Então, eu defino isso por três, né, minha carreira hoje, né, de profissional como empreendedor e na área de tecnologia, são acho que três principais pilares, né? O primeiro é essa vontade de buscar, querer mais, né? O segundo, para o momento ali das empresas que eu fui criando, foi desenvolvendo, algumas deram certo, outras não, e esse é o processo de aprendizado. E o terceiro momento é falar, agora estou experiente, pronto para poder, né, crescer os negócios, bem estabilizado. Então, acho que são três etapas, né, que são marcantes para a gente poder chegar e alcançar os nossos resultados. É isso aí, então, Bruno. Já tivemos aí esses insights iniciais. O Bruno hoje ele está à frente da Polifrete. É uma empresa que trabalha com meios de pagamentos para transportador, uma logística moderna, uma logística digital. E também ele é atual diretor de inovação e tecnologia da Ciobi e participa também aqui do Polo de Desenvolvimento de Startups em Uberlândia. Eu queria também que você falasse um pouco, antes da gente falar da Polifrete, do negócio que hoje você está à frente, esse lado seu também de contribuir diante dessas entidades de classe, a sua experiência não somente em Uberlândia, no Brasil, mas também falasse um pouquinho dessa questão que tem lá fora, da sua experiência em outros negócios ou cursos ou eventos que você participou em outros países também. Legal. Eu acho que a gente tem que ter o nosso dia a dia, né, das 24 horas que todo mundo tem, nós temos que ter um pouquinho para se doar, né? E eu gosto muito de doar para o ecossistema de inovação, né? Foi algo lá atrás, aqui em Uberlândia, eu tive a oportunidade, né, de iniciar um movimento, né, de startup, né? Uma vez eu recebi uma ligação e é nessa ligação, Gustavo Caetano, do outro lado da linha, falou, olha, você já sabe o que é startup, e eu preciso que você comece a falar isso nas universidades, nas escolas, e a gente vai criar aqui uma associação brasileira de startup. Eu falei, peraí, Gustavo, eu não sei o que é startup. E aí foi engraçado esse momento, porque, não, você sabe, você está fazendo alguma coisa de startup aí na sua empresa. Então, ele foi me apresentar o que era o conceito de startup. E disso, de fato, eu já estava fazendo algo nesse sentido, né? Já tinha recebido investimento ali, já estava, né, fazendo projetos digitais, né? Tinha a empresa focada em levar produtos digitais para empresas tradicionais.
E aí me despertou isso e ele falou, eu falei, o que eu preciso fazer? Você vai começar a disseminar o conteúdo de startup nas universidades. Então, o primeiro local que eu fui buscar apoio, né, junto com o Sebrae. Na época, o Fabiano, né, que esteve aqui com você também. E aí, Fabiano falou, olha, tudo que você precisar, a gente vai te ajudar, vai te apoiar. Então, a gente começou a disseminar esse conteúdo de startup e logo em seguida, essa comunidade começou a criar corpo, né, outras pessoas começaram a vir e isso se transformou num ecossistema que hoje é mais conhecido, resumindo e passando muitos anos lá para frente, né, que é o ecossistema que se chama Uber Hub, né, que é o ecossistema de inovação de Uberlândia. E dentro desse ecossistema de inovação, nós temos as comunidades. O que são? É uma entidade de classe, é um grupo específico que está focado em algum assunto. Então, nós temos as comunidades que ela fomenta o ecossistema. Isso foi muito interessante, esse desenvolvimento desse ecossistema, que hoje ele vamos dizer, ele é independente, ele cresce organicamente. Isso ajuda porque não tem um dono, né? Todo mundo faz parte do ecossistema. Isso que é o interessante desse processo. E a comunidade hoje é a CIUB, por exemplo. A CIUB é uma entidade de 90 anos de idade, ainda, né, com processos tradicionais, muitas coisas tradicionais. Quando, né, o Fábio, fundador da Sankhya, ele entrou como presidente, qual foi a visão dele e o desafio dele? Nós precisamos inovar a CIUB. E nesse inovar, né, ele me passou esse convite, né, me fez esse convite para poder iniciar esse processo de desenvolvimento dessa comunidade de inovação, né, que é um hub ali dentro, que é a parte da CIUB Inovação. Isso nós começamos a desenvolver o ano passado, não tem nenhum ano ainda, mas a gente já fez parceria com grandes Big Techs, como a Amazon, a AWS, nós já fizemos vários eventos, né, trazendo conteúdo. Ontem mesmo nós tivemos o prazer de receber um convidado, né, lá de Porto Alegre, onde ele veio ministrar sobre o pitch de vendas. Nós tivemos ali quase mais de 100 inscritos, e maioria deles empresas que ainda não têm, né, esse conhecimento. E isso foi um workshop muito, muito bom ontem, ministrado dentro da CIUB. Então, esse tipo de provocação, de conteúdo, que é o que a gente quer levar para a CIUB, né? Levar para os associados e não só para os associados. E a Polifrete, né, é uma startup, né, com foco de levar transformação digital e pagamento, né, do frete. Como que a gente faz isso? Hoje, as indústrias, esse processo ele é muito complexo. Né? Você tem desde o início do processo de iniciar a contratação, né, fazer uma negociação desse frete, né, ter a parte de compliance, ter a parte de rastreio, ter toda a parte de auditoria e a parte do pagamento final. Então, esse processo todo, imagina uma indústria que tem lá, né, 100 contratações de frete por dia, né, isso é muito complexo isso. Eu queria só um minutinho, por favor, se você me permitir, claro, para a gente ir fazendo essa questão de explorar um pouco mais a questão da Polifrete, mas antes eu queria falar para você, então, isso que o Bruno destacou, essa questão de empreender no Brasil. Muitas das vezes tem a parte burocrática, tem a parte de ser empresário, que nós precisamos, enquanto empreendedores, ser protagonista de buscar as mudanças. Ele acabou de citar aqui exemplos de fazer algo que não fosse exclusivamente para ele. Então, você que nos assiste, e às vezes você empreendedor pode ser CLT, você pode estar desenvolvendo um sistema dentro de uma empresa. E também queria destacar aqui já um ponto também importante, que exatamente, independentemente do porte do seu negócio, independentemente do seu segmento, pode ser uma empresa de contabilidade, de advogado, pode ser restaurante, pode ser comércio, enfim, qualquer segmento hoje, a inovação, usar a tecnologia a favor do seu negócio, ela é importante. Então, se você ainda não participa de uma entidade classe, né, que a gente vai voltar a falar sobre a Polifrete, eu queria destacar a importância de você fazer parte de um ecossistema, porque às vezes seu negócio está ali sozinho, sofrendo uma dor, uma dificuldade, e às vezes alguém já tem uma experiência naquilo ali, alguém já passou por aquele problema e já criou uma solução. Então, você não tem que navegar no oceano sozinho, isolado. Participa do seu segmento, de qualquer entidade. Aqui em Uberlândia tem várias entidades de classe, mas também fora de Uberlândia. Então, eu queria
fazer essa chamada para você, né? Inovar e participar dos eventos, como ele já disse, não somente da CIUB, mas aqui do Polo Desenvolvimento Tecnológico, né? Exato. E eu queria, assim, a gente vai falar agora da Poliflet, você já destacou bastante questões, mas, Bruno, a Polifret, no caso, ela tem o porte de cliente que você atende? Pode ser o cara que tem 2 veículos, independentemente do porte, independente do lugar do Brasil, como que seria? Sim. Pegando o gancho do associativismo, né, que você comentou, realmente de fato, é muito importante, né? Eu acho que o associativismo me trouxe muitas oportunidades. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou para uma entidade, vou apoiar alguma coisa. Eu acho que ele aproxima você de contato, de network que você às vezes não vai ter de forma muito mais, né, fácil de acesso. Isso é uma das coisas que as pessoas precisam abrir, né, a mente e participar, seja efetivo, porque o associativismo muda o contexto, seja de uma legislação, seja de um problema, né, de uma cidade específica, de um segmento específico, de uma indústria específica. Isso é muito importante. E acho que é o ponto que você ressaltou, né? É importante a gente falar. E a Polifret, ela atua em todo o Brasil, Atua. independentemente se a pessoa tiver 2 veículos ou 1.000, como que seria o público-alvo da Polifret? Hoje a gente atua com indústrias que terceirizam a contratação do frete, né? Seja ele com uma transportadora ou motoristas autônomos. E atua no Brasil todo. Nós temos uma base hoje, aproximadamente mais de 5.000 transportadores. Ou seja, são 400 transportadoras dentro da plataforma, dentro do marketplace, e mais de 4.500 motoristas autônomos. E nesse universo que nós criamos, ali dentro você tem a indústria, né, fazendo o trabalho de divulgação desses fretes, conectando com esses transportadores. E a Polifret fazendo o quê? O intermédio desse processo, garantindo transformação digital, redução de custo, né, compliance de toda a operação e o pagamento, né, desse frete. E dando prazo para a indústria pagar e a transportador receber à vista. Que esse é um dos grandes problemas que a gente vê, né? A questão do transportador não ter o recurso para poder iniciar a viagem ali. Que 60% da viagem hoje o custo é combustível, né? De 50% a 60%. Isso precisa ter um dinheiro inicial, né? Então, a gente olhando todo esse cenário, a gente conseguiu implementar essa tecnologia. Hoje nós estamos no Brasil todo atuante, e com várias, né, grandes indústrias trabalhando com nós, são indústrias multinacionais, então estamos bem consistentes aí, consolidados no mercado. E no caso da Polifret, como você já comentou aqui, né, que você participou de outros projetos, o que que você poderia também colocar o seu negócio? Às vezes a gente fala assim, imagina que o negócio tem que já nascer consistente, já tem que nascer. O pessoal tem um ditado que fala, né, nas redes sociais, dizem que quem nasce grande é só filhote de baleia, né? Uhum. Mas assim, no caso da Poliflet, em termos de ecossistema, você tem as grandes empresas, às vezes até as multinacionais que atuam nesse segmento. O que que são os principais desafios que você, enquanto empreendedor, tem no dia a dia? Eu acho que a cultura, né, das empresas de inovação, né, de mudar o mindset, esse é um dos principais desafios, né? A gente tem muito ainda empresas trabalhando no modelo, né, que seja num papel, num Excel, num WhatsApp, né? Então esses processos acabam, né, não sendo digitalizados. Isso encarece a operação, você não consegue escalar. Nós temos um case com uma indústria que na pandemia eles nos procuraram e falaram, olha, nós precisamos crescer a operação, nós estamos 100% home office, como é que a gente executa isso? É uma empresa que trabalha totalmente com os motoristas autônomos. Então, a gente implementou a plataforma da Polifret, ela saiu de 1.000 motoristas que atende o Brasil todo para 3.000 motoristas. Então, o que é isso? É o conceito de startup, ser repetível e escalável, com menor custo. Esse conceito a gente aplica dentro da indústria. E esse conceito, ele levou a indústria a reduzir custo e aumentar a escala dela, com a mesma equipe. Então, é essa entrega
que a gente vê que agrega valor, né, para o mercado ali no final, e isso agrega valor para a cadeia toda da logística, né, inclusive para o cliente no final que está recebendo. Esse é um dos grandes, né, valores que a gente vem entregando. E também dentro dessa plataforma, ela trabalha a questão vamos falar assim, o frete retorno. De repente, uma empresa contrata um frete, por exemplo, de Minas para o Pará, mas ele também possibilita, às vezes, fazer um trabalho e falar assim, nossa, você tem uma carga retorno, o pessoal geralmente chama isso do mercado, né? Isso. Ela trabalha também essa questão da carga retorno, de repente ele não tem uma carga direta lá do Belém para o Belém, mas de repente já tem até Brasília. Ela também faz algo nesse sentido? Sim. Hoje, a plataforma, com a tecnologia, nós conseguimos entender os cenários que vai ocorrer e prever que existe uma oportunidade de frete retorno, né, do caminhão não voltar batendo lata, né, que é o termo que eles usam. E com isso, a redução de custo é em torno de 70%. A gente consegue reduzir o custo nesse processo. E isso gera uma economia, né, na ponta ali bem significante no processo todo da cadeia. Esse é uma das tecnologias que a gente utiliza. Outra tecnologia que está em alta, e aí eu tive a oportunidade de dar uma palestra na Intermodal, que é o maior evento hoje da América Latina de logística, falando dos 3 P's da IA na logística. Né? Qual que é o conceito dos 3 P's da inteligência artificial? É ser preditivo, proativo e preciso. Esses 3 P's, todas as empresas, independente se é software, serviço, produto, a gente tem que começar a pensar nesses 3 P's a partir de agora, né, por conta da inteligência artificial. Como que a minha empresa hoje ela vai ser preditiva? Ela vai prever o que pode acontecer. Como que eu vou ser proativo ao ponto, pô, se vai acontecer isso, vamos antecipar essa decisão para ser algo bom para o negócio? E ser precisa, porque a informação ela tem que estar precisa. E aí, quando a gente fala dos 3 P's, a gente está olhando, né, para os nossos negócios continuar inovando. E isso a gente vem aplicando dentro da logística para poder precificar o preço futuro. Então, hoje nós temos cliente utilizando quanto que é o preço da soja saindo aqui indo para o porto. Daqui em 30, 60, 90 dias. Qual que é a demanda de veículos que eu vou precisar se acontecer a venda tal. Então, tudo isso a gente consegue fazer previsibilidade com uma precisão alta para ajudar na tomada de decisão e na redução de custo. E isso daí é muito interessante. Agora, dentro vou falar do ecossistema, dentro da Polifrete, como que é a interface, como que é a integração disso daí com outro software? Por exemplo, aqui, a gente pode falar, tem sistema RPs diversos, mas vamos falar aqui de um RP aqui de Uberlândia, que é a Sangue. Como que ficaria esses dados, essas informações? Porque tem que ir lá emitir o CT, o conhecimento de transporte. Como que é essa integração, independente do software RP que a empresa usa? Como que seria isso? Hoje está muito simples essa parte de integração, o processo todo, porque todos os softwares existem API, camadas, né, de integração que já estão disponíveis e bem documentados. Com certeza, algum outro a gente não tem essa documentação, mas a maioria já tem uma documentação pronta. E isso facilita esse processo. Então, eu quero conversar com o software URPX. Então, eu conecto na API deles, pego a informação que nós precisamos, integramos. Como hoje a Polifrete é na nuvem, você não precisa instalar nada, né? É só um cadastro ali, você já está utilizando todos os modos, benefícios que você pode oferecer para a sua empresa, enfim. Isso facilitou bastante. Por exemplo, você comentou da Sankhya. A gente tem integração com a Sankhya, SAP, TOTS, Proteus. Tem vários sistemas que já tem integração, né, para facilitar de forma esse processo todo, né, da logística e agilizar esse processo. Então, esse é um ponto, né, que hoje é bem tratado, é bem, né, comunicado ali com outro software através de APIs. E aí eu queria também estar comentando ainda a respeito dessa experiência sua, né, na questão digital, tecnologia, inovação, mas também trazer aqui para você que está assistindo, porque tem algo que às vezes a gente não muda, né? Que são às vezes, por exemplo, princípios, valores. O que dentro dessa experiência sua como empreendedor
o que é algo que você carrega, tipo assim, o que você, enquanto empreendedor, que eu acho bacana de falar assim, o que a gente pode delegar ou o que a gente pode, seja para alguém, humanamente falando, ou delegar às vezes para automatizar processo, produtividade. E o que você não delega enquanto CEO, enquanto empreendedor? Bacana. Eu acho que a questão de valores, princípios, são pontos fundamentais no início, né, de você fazer uma entrevista, de colocar um colaborador. São pontos que é necessários. Inclusive, estamos falando de inovação aqui também, falar de uma startup, inclusive de Uberlândia, que eles fazem a contratação através de jogos, né? Então, ele monta um jogo virtual de acordo com a cultura da sua empresa, com os princípios e valores que você busca, e abre esse jogo para todo mundo que tem interesse naquela vaga entrar e jogar. E vai passando as fases. Então, por exemplo, o meu perfil eu gosto de trabalhar com pessoas que têm proatividade. Bacana. Então, um valor que a gente tem, né? E aí ele vai filtrando essas pessoas e o jogo, as fases do jogo, para poder saber quem são essas pessoas. E aproveitando esse contexto do jogo, é justamente isso, a gente qualificar essas pessoas de acordo com a cultura, né, com os princípios e valores que a gente tem. Mas alguns valores que a gente vai aprendendo ao longo da jornada de empreendedorismo, né, é a questão da pessoa, né, você delegar, você passar essa função e tranquilizar. Porque o mal nosso é muitas vezes a gente que fala, estou passando, né, esse caneco para essa pessoa, para ela poder executar isso, fazer, lavar bem, e você vai lá, pô, peraí, não, você está lavando errado, você está fazendo isso. Você tem que passar esse caneco para a pessoa e ela poder aprender a desenvolver, né, isso. Então você pega e te fala, olha, esse caneco aqui ficou com isso, eu quero que você trata isso, assado. Você passar essa confiança para o seu colaborador, delegar e passar essa bola para ele poder desenvolver isso, eu acho que é um aprendizado que ele vai automaticamente, né, aprendendo e evoluindo. Eu acho que eu gosto muito de delegar as coisas, né, delegar para poder as coisas ir crescendo, a pessoa aprender. Tem dúvida, né, volte, pergunte. Agora, eu prefiro, né, que a pessoa peça desculpa porque ela de fato não fez aquilo ali, do que ela peça desculpa do que ela fez, né, do que ela não fez. Então, aquele negócio, eu prefiro segurar uma pessoa que corre do que ficar empurrando a pessoa para poder correr. Eu acho que essas são algumas coisas que a gente vai aprendendo e de perfis de pessoas que a gente, né, tem mais afinidade em trabalhar. Que bacana, né? Então, porque às vezes quando a gente fala de empresa que atua no segmento de tecnologia, às vezes assim, tem um estereótipo, vamos falar assim, que a coisa às vezes não é tão organizada, porque às vezes o pessoal fala assim, o organograma dessas empresas, lógico que tem todo um aspecto de criatividade, desenvolvimento, mas também as empresas, vamos falar assim, entre aspas, que às vezes não está no DNA tecnológico, mas eu diria assim que hoje você acredita que qualquer segmento, a tecnologia, ela tem que estar dentro do negócio, tem que fazer parte do negócio, até diria, não só das empresas, mas também, igual você já falou, a própria entidade de classe, que você é diretor de inovação da Ciub, ela não é um negócio que visa lucro, mas ela tem que ter tecnologia. Como que você vê o Brasil, em termos da sua experiência, com outros países, usando a tecnologia em qualquer segmento, em qualquer porte? Eu acho que tudo tem que ter, né, envolver tecnologia. Hoje em dia nós estamos num mundo 100% digital. A pandemia acelerou todo esse processo. É engraçado isso porque antes da pandemia, algumas tecnologias eram difíceis. A pessoa chegar e falar, não preciso disso não, isso aqui eu resolvo assim. Pós-pandemia, falou, agora nós precisamos ter uma plataforma, porque nós temos que pensar em situações que ocorreram. E aí, se o cara não estiver aqui no escritório, como é que ele vai receber, vai atender, vai dar sequência nesse processo? Né? Então, não tem estrutura de servidor, tem que estar na nuvem. Então, a pandemia acelerou todo esse processo. Então, hoje, todos os gestores, né, todos os donos de empresa têm essa preocupação. Como é que eu vou digitalizar minha operação? Como é que eu vou escalar minha operação? Como que eu vou conseguir, né, reduzir custo, aumentar, né, receita
é através da digitalização. Não tem outra forma. Então, a gente fala da transformação digital, que é justamente esse conceito, né? Levar essa transformação. E junto na CIUB, nós estamos trabalhando para isso, né? Os nossos mais de 1.500 associados, o que nós estamos educando e ensinando é justamente esse processo. Como que se aplica inovação em pequenas coisas, né? Que seja uma tecnologia, né? uma ferramenta que você vai utilizar. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença no final. No final, todas as empresas vivem de lucro, né? Então, esse é o objetivo final. E aí, olhando, né, mundialmente, a gente vê alguns países bem na frente, né, do Brasil. Mas por quê? Por conta da cultura, mudança de mindset, pensamento. O governo está incentivando isso. A gente tem no Brasil muitas frentes de incentivos de inovação, né? A gente tem o Sebrae, que faz um trabalho incrível no Brasil todo, levando transformação digital. A gente tem, né, a própria FIENG aqui no nosso estado, né, fazendo um trabalho junto com a FIENG Lab, que é levando, conectando as startups junto com as indústrias. A gente pode citar várias frentes, né, que têm feito um bom trabalho e têm executado um bom trabalho. E dentro do Brasil mesmo, nós temos cidades que estão se destacando como polos de inovação por conta da mudança e visão de governo, né? O próprio Rio Grande do Sul, que teve essa tragédia agora, mas o governo do Rio Grande do Sul, ele fez um trabalho nos últimos anos, nos últimos 5 anos, que está transformando e já virou um case de sucesso para os outros estados, né? O Rio Grande do Sul, com um projeto lá dentro, que é o Caldeira, que é uma das iniciativas, que é justamente olhar como que as empresas podem inovar, como é que dali pode surgir grandes big techs, empresas que podem gerar muitas receitas e muito pagamento de imposto. Então, acho que, olhando para fora, nós temos muito a aprender, né, com outros países e trazer esses conhecimentos, trazer tecnologia para cá, né, para a gente poder continuar inovando. Você mesmo esteve na Alemanha, né, vendo várias inovações, várias frentes lá que foi bem bacana, acompanhei lá nas redes sociais. Você falou na Alemanha, porque quando a gente fala de cultura, não somente na cultura de tecnologia, né, porque às vezes a inovação ela está na forma de administrar o negócio, a inovação ela está às vezes na forma de atendimento, né, porque assim, eu acho que fazer aqui um comentário e também para você e para quem está nos assistindo, tem algo que às vezes a gente automatiza, mas é diferente quando você automatiza aquilo que pode ser feito, porque também a gente, quando é atendido, por exemplo, Disque 1, Disque 2, Disque 3, aí depois cai na mão do atendente, e aí às vezes o atendente ele continua com a metodologia como se fosse o robozinho. Uhum. Então, a tecnologia, e hoje tem empresas que está buscando fazer com que quando chega no atendente, por exemplo, que esse atendente trata essa pessoa, o cliente, de uma maneira holística, né? Tipo assim, ele saber que já passou por aquele processo. Então, eu queria te fazer essa colocação no sentido se isso, as empresas, elas também têm esse olhar holístico, essa questão da pessoa ter essa formação e tratar o cliente como um ser humano. Como que você vê isso? Eu acho que eu tenho visto, por exemplo, um call center que estava com quase 700 pessoas, né? Ele cortou em praticamente 90% desse quadro e colocou uma inteligência artificial para poder fazer o trabalho. E aí você fala, mas cortou pessoas e continua fazendo o trabalho como, né, esse batalhão de pessoas que estavam lá fazendo? Sim. Né? Então, a gente vê que a gente tem entrado, né, num patamar agora que a IA ela vai, de fato, ajudar nesse processo de escala, reduzindo custo, mas não perdendo, né, a questão do atendimento, da forma, porque do outro lado você está como se estivesse conversando com uma pessoa. Porém, tem situações que você não vai conseguir avançar, né, com a IA e você transfere para o atendimento humano. E aí essa pessoa dá sequência. Então, é possível configurar essas diretrizes dentro da tecnologia para falar, olha, se a gente perceber que está rodeando tanto essa tecnologia, o cara não está andando com as respostas, assim, se assado, joga para o atendimento. Então, eu vejo que
o olhar das empresas tem que, de fato, né, olhar para poder reduzir esse custo, Sim, porém, não pode perder o lado humano. Né? Esse atendimento, as pessoas, muitas das vezes, a gente nem estressa, né? Você liga para um call center, que é um negócio chato, tal, tem que esperar, falar com o robô, não sei o quê. Então, às vezes, esse processo começa a ficar mais humano agora com a IA. Né? E às vezes, do bacana. outro lado, você não vai estar percebendo o que está acontecendo ali, se é um humano, uma IA que está te atendendo. Bacana. Então, Bruno, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Nós poderíamos ficar aqui mais tempo, mas eu queria, para você que nos assiste, sugere novos temas e aí, para fechar aqui, o que, que você vê em relação ao futuro, né, do Brasil? Independente do político, né? Nesse nós temos eleições municipais, Uberlândia, ela tem uma pegada, se você pudesse estar encerrando assim, qual que é o ranqueamento de Uberlândia em termos assim, de cidade, se é que tem esse ranqueamento, né, de as cidades que têm essa vocação de inovação, de startup dentro do Brasil, e também comparando no nível Brasil em relação ao mundo, e você também podendo fazer já suas considerações finais do nosso bate-papo em termos de presente e futuro. Ótimo. A gente é bem privilegiado aqui em Uberlândia, né? Questão da tecnologia e de inovação. Né? A Algar foi um dos grandes pioneiros nessa área e isso desenvolveu todo o ambiente, né, da tecnologia. Então, isso surgiu várias empresas, né, de telecom, de tecnologia, desenvolvimento. E hoje, Uberlândia, ela tem esse ar de inovação justamente por conta desses empreendedores lá atrás, né? Própria não só de tecnologia, né? Outras grandes empresas da área de químico, alimentos, bebidas, enfim, agronegócio. Então, assim, a gente tem várias frentes, né? Quando a gente fala de inovação. E Uberlândia está bem ranqueada entre os top 50 cidades aí, mais inovadoras do Brasil. Tem um ranking, sim. Nós tivemos mais bem posicionados, mas fomos caindo por algumas decisões. E aí ele analisa todo o cenário, né, de governo, de investimento, o que está acontecendo no redor todo. Mas a gente aqui, nós precisamos ainda aprender a divulgar melhor, né, a falar melhor sobre inovação, o que nós estamos fazendo. Né? Esse tipo de canal que vocês estão investindo é justamente para isso, para dar voz para as pessoas conhecer todas as empresas. Muitas vezes a gente tem solução que nós precisamos dentro do nosso lado, né? E a gente não sabe, não conhece. Isso é um dos grandes problemas que a gente vê. Então, esse tipo de conteúdo, tipo de informações, como o programa que está fazendo, eu acho que é muito rico. E a questão de futuro do Brasil, eu vejo que é um futuro promissor. Né? A gente tem muito a melhorar. Olha o tanto de coisas naturais que nós temos aqui e dá certo. É todo o caos que a gente tem, né? Seja tributário, seja na área política, e a gente tem funcionado, é uma potência para o mundo. Né? Então, acho que a gente não pode olhar para o Brasil olhando, pô, não vai dar certo. Acho que vai dar certo, tem que dar certo. Nós estamos aqui para fazer isso. Né? E esse é o grande visão que nós temos que passar, né? E acreditar que o futuro é bem melhor. E com inovação, com tecnologia, mudança de cultura, educação, nós chegamos lá e fazemos uma sociedade, né, mais rica, né, mais próspera em todas as áreas. Ok, muito obrigado então, Bruno Gregório, pelo seu compartilhar. Eu aprendi bastante aqui com você, um aprendizado duplo. E com certeza, você que nos assiste, faça aí suas sugestões. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. E eu coloco um desafio para você, né? Repasse esse conteúdo para alguém que você acredita que é interessante. E isso que o Bruno aqui encerrou, né? Esse canal é um canal de conteúdo, é um canal para levar experiências de quem viveu na prática e superou o desafio. Então, nosso muito obrigado ao Bruno Gregório, que hoje trouxe aqui vários ensinamentos e eu espero você até o próximo podcast. Muito obrigado, Bruno, de coração mesmo. Obrigado a vocês. Um abraço.